Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 20 de julho de 2026. E nesse horário das 5h30, né, nós estudamos essa obra, Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito de Bezerra de Menezes. Essa obra maravilhosa do nosso irmão Bezerra de Menezes. E nós estamos estudando o capítulo, esse é o capítulo 10. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 10 da terceira parte, né, do livro. Nós já estamos quase terminando, né, esse livro. Nós estamos aqui na terceira parte, capítulo 10, que nós vamos iniciar hoje. Inicialmente, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus pelas bênçãos que todo dia, né, nós recebemos, graças a Deus. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê ombros fortes para a gente continuar aqui na nossa caminhada, e sempre rogando a Deus que abençoe aqueles nossos irmãos mais infortunados, aqueles que estão hoje passando por grandes dificuldades, por grandes dores, que a compaixão do Senhor alcance cada um desses nossos irmãos, levando para eles a consolação, o esclarecimento, o amparo que todos eles necessitam, Senhor. Que a tua misericórdia possa envolver a cada um desses irmãos tão sofredores. E assim, envolvido pelas bênçãos que também caem do alto sobre cada um de nós, em nossos lares, onde quer que estejamos, pedimos a Deus que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Então vamos lá. Terceira parte, capítulo 10. Certo dia, chegou à residência do casal, na ausência de Alípio e de Sarita, que Alípio era o Fernando, né, do passado, e Sarita era amiga de Angelita. Então, Angelita estava sempre em casa, porque a Sarita, que era grande amiga, não estava presente naquele dia. Então, ele diz aqui, certo dia, chegou à residência do casal, Sarita, casal Alípio, né? E Angelita, na ausência do Alípio e de Sarita, uma visita para a enferma, uma visita para a Angelita. A criada vê-la inadvertidamente entrar. A empregada da casa deixou essa pessoa entrar e não deveria ter deixado, mas deixou essa pessoa entrar, encaminhando-a para o aposento, onde, de preferência, Angelita permanecia, isto é, a antiga câmara conjugal, o antigo quarto dela, né, que agora ela não vivia mais nesse quarto, ela vivia no outro aposento, agora transformada em escola e salão de visitas. Absorvida pela leitura das consoladoras páginas da Imitação de Cristo, que era um livro católico que a Sarita deixava sempre com ela para ela ler, Angelita mantinha a alma voltada para as doçuras da espiritualidade, enquanto o coração se reanimava ante murmúrios inefáveis daquela voz celeste que, dos refolhos da sua personalidade, ecoava com as mais amorosas e enternecedoras advertências que ela poderia receber de alguém, e lia comovida. Então, ela lia lá no livro, né? Cristo também foi neste mundo desprezado dos homens, e em sua necessidade entre os opróbrios, o desampararam, seus conhecidos e amigos. Cristo quis padecer e ser desprezado. E tu ousas queixar-te de alguém? Ele quer dizer assim, que Jesus não reagiu contra as agressões que sofreu quando foi preso, espancado, crucificado, né? Ele não teve uma reação assim de revolta, de agressão para os seus, para com aqueles que estavam agredindo. E aí ele pergunta: e tu, você que está sofrendo, queixa, ousas queixar-te de alguém? Cristo teve adversários e detratores, e tu queres a todos por amigos e benfeitores? Se não queres sofrer alguma contrariedade, como serás amigo do Cristo? Sofre com Cristo e por Cristo, se com Cristo queres reinar.
Então vinha essa mensagem, né, no livro. Ela virou lentamente a página, o coração como que destilando essências espiritualizadas, e seus olhos tristes depararam com o que se segue. Porque entrou aquela mulher lá, né, da casa dela. Se souberes calar, ela ficou refletindo sobre essa frase do livro. Verás, sem dúvida, o socorro do Senhor. Ele sabe o tempo e o momento de te livrar. Portanto, entrega-te tudo a ele. Ao humilde, Deus protege e salva. Ao humilde, ama e consola. Ao humilde, ele se inclina, dá-lhe abundantes graças. E depois do abatimento, levanta a grande honra. Ao humilde, revela seus segredos e com doçura, assim o atrai com vida. Porque confia em Deus e não no mundo. Não julgues ter feito progresso algum, enquanto te não reconheças inferior a todos. Então, o livro trazia essa mensagem, ela estava lendo e se confortando com a mensagem. A visita, que não deveria ter entrado na casa dela, entrou acompanhada pela dedicada serva. Angelita fechou o livro, colocou-o sobre as almofadas. Tratava-se de uma dama corpulenta, morena, de grandes olhos nostálgicos, recordando olhos da raça africana. Então, ela devia ser uma senhora mulata, né? Morta. A enferma não a vira jamais. Não se tratava de relações de amizade da família. Ao primeiro exame, porém, compreendeu que aquela mulher sofria, intrigada, sentindo ainda repercutir no coração as vozes deificadas das páginas que lera, fez um gesto convidando-o a sentar. Ao que devo a honra da sua visita, minha senhora? Perguntou ansiosa. A visitante demonstrou indecisão, para em seguida respondendo, traindo emoção. É tão ingrato o móvel, quer dizer, o motivo da visita que lhe faço, minha senhora, que antes de mais nada rogo ao seu coração muita serenidade para me ouvir e, acima de tudo, o seu perdão para a ousadia em procurá-la e para desgosto que estou certo lhe causarei. Angelita empalideceu imperceptivelmente, enquanto o coração se lhe precipitava sob o acúlio de penosa angústia, e fitou hesitante, como animando-a a prosseguir. Ela percebeu que alguma coisa não muito boa aquela mulher iria lhe falar, né? Trata-se de seu marido, minha senhora. Estou ouvindo, pode falar. Tenho uma filha de 16 anos de idade, a única que possuo. O anjo do meu lar, que já não conta com o amparo de um chefe, pois sou viúva. Silêncio desconcertante pesou entre ambas. Os olhos da visitante encheram-se de lágrimas. A palidez da inválida acentuou-se. Angelita foi ficando impálida, né? Prossiga, minha senhora, estou ouvindo, repetiu resoluta. E a dama, de olhos melancólicos, qual meteoro que acabasse de destroçar o coração da infeliz esposa de Alípio, explicou de chofre. Minha filha foi seduzida por seu marido. As duas se entreolharam. Depois do que Angelita exclamou serena, amparada por uma tranquilidade, como se dos céus descessem refrigérios a fim de alentá-la. E que espera a senhora possa eu fazer por sua filha? Há 9 anos estou inválida, neste leito de dores. Somente a minha morte remediaria a situação de sua filha, pois, infelizmente, para ela, e quiçá também para mim, o Código Civil brasileiro não só não adota o divórcio, realmente naquela época não existia divórcio, como ainda que o adotasse, não concederia meu marido, só pelo fato de ser eu inválida. Mas Deus, em sua soberana justiça, ainda não desejou libertar-me deste cativeiro. Então, para ele, daquela época, ele pediu o divórcio, se no caso não existia divórcio, pela mulher inválida, né, ficaria complicado para ele. Minha filha é uma criança e será mãe dentro de algum tempo. Pleiteio para ela o direito de ser dotada por seu marido, pois sei que ele possui bem. Então, ela quer que a Angelita convença o marido a sustentar a jovem e o filho. Veja que situação, né?
Por que não se dirige antes a ele, minha senhora? Então, Angelita falou, procura ele, fala com ele. Nega-se a atender-me. O homem não quer atender a mãe da menina. Dirija-se, então, ao juizado de menores. Haveria escândalo. Ele será certamente processado pela justiça. A situação de minha filha se complicaria. Ele se tornaria inimigo. Que deseja, então, de mim? Que o aconselhe, instando para que me atenda, a bem de todos nós. Ousei dirigir-me à senhora porque ele afirma que a esposa, compreensiva, não molestando por haver tornado a vida de solteiro. Então ele fala isso, que minha mulher não liga que eu tenha meus casos, né? Ela não se incomoda. Angelita meditou por um instante e depois adveio com desânimo. Talvez a senhora tenha razão em me procurar para tal fim, porquanto, nestes 9 anos de tão cruéis sofrimentos, somente restava esse pormenor para me completar o martírio. Certamente reanimada pela fragilidade da criatura que ela abordava, a visitante continuou displicente. Quero que ele monte uma casa e se comprometa a amparar a minha filha, como se realmente fosse casado com ela. A senhora há de convir que eu, como mãe. Sim, tem toda a razão. Verei se posso fazer o que me pede. Agora suplico-lhe por piedade. Retire-se e deixe-me em paz. O resultado de tão ousada quão impiedosa visita não se fez esperar. Informada na mesma tarde pela amiga que, se não encorajara a dirigir-se ao marido para tão singular assunto, Sarita prestou-se a abordá-lo, no intuito de evitar a pobre Vala novos choques da mesma espécie. Quer dizer, Angelita conversou com Sarita e Sarita decidiu ela conversar com Alípio, né? Para evitar que a amiga, que é Angelita, entrasse em choque com o marido, né? Aí Sarita prestou-se a abordá-lo do intuito de evitar a pobre inválida, né? Que vê que situação. Novos choques da mesma espécie, visto que não seria justo que a infeliz esposa fosse imiscuída no melindroso caso. Mas, de ordinário, a pessoa colhida em falta grave, em vez de se penitenciar como seria honroso, revolta-se contra aqueles que lhe descobrem os erros, portando-se violentamente. Alípio não só repeliu Sarita, como em altas vozes com ela discutiu, declarando que faria de sua vida o que bem entendesse, torcendo o sentido da advertência piedosa da fiel amiga, para repetir que se transferiria definitivamente para a casa da jovem seduzida, a esperar o fruto querido resultante da união, terminando por lamentar que a esposa vivesse ainda, impedindo legalizar a situação com aquela quem ardentemente queria. Então ele ficou com raiva e decidiu que ele ia abandonar a casa, ir embora, ia deixar a mulher sozinha lá no casarão. Ia cuidar da nova esposa, né? Amante, no caso, e da criança que iria nascer. Entrou no aposento da enferma de Angelita e confirmou colérico o que se passava, acrescentando não admitir censuras. Insultou-a cruamente, rogando-lhe que morresse de vez, desocupando um título, que é o de esposa, né? E um lugar que antes caberia a outra, visto que ela, Angelita, fora fragilmente ligada a ele apenas durante 11 meses. Afinal, ele dizia, nós só fomos casados 11 meses, então eu não tenho responsabilidades com você. Que os laços do matrimônio entre ambos haviam sido definitivamente rompidos e que ela se desse por muito feliz, de ali continuar, naquela casa, onde era suportada apenas pelo critério da caridade. A jovem esposa não replicara sequer com monossílabo. Não derramou uma só lágrima. A dor de assim ouvir o seu amado fora demasiada. E ela ainda amava aquele homem, né? Cristalizando em seu coração a possibilidade de reação. A amiga procurou reconfortá-la tanto quanto possível, não obstante compreender que a desditosa acabara de receber um golpe mortal, pois apenas Sarita permanecia à sua cabeceira, local onde sua própria mãe, feliz entre os demais filhos, só raramente aparecia.
Entre mentes, o mau esposo cumprira o prometido. Retirou-se definitivamente do lar, curvando-se finalmente à imposição que lhe fizera a genitora da jovem seduzida. Esqueceu assim completamente a esposa inválida, cujas necessidades eram agora supridas por Sarita e um ou outro parente mais prestativo, uma vez que o esposo, só de longe, em longe se permitiu o incômodo de informar-se do que careceria aquela que, a despeito de tudo, usava seu nome. Então, ele parou até de ajudar financeiramente a esposa. E era Sarita, algum parente ou os amigos que ajudavam na sobrevivência dela. Tão lamentável estado de coisas durou ainda 2 longos anos, porque ela já estava 9 anos separada dele, praticamente. Agora, mais 2 anos, né? Depois que ele saiu de casa, durante os quais, agravando-se o estado da enferma, com a irrupção de um câncer interno, ela aí teve um câncer, né? Consequência do acidente verificado por ocasião da operação, e como resultado imediato do choque traumático pela suprema descaridade sofrida. Quer dizer, ela já estava com um processo, né? Um câncer começando a se desenvolver. E o choque emocional acelerou o processo do câncer, né? Seus padecimentos ultrapassaram todas as perspectivas. Até que, por uma tarde tépida e serena de domingo, a sós com a fiel amiga e suas filhas, as filhas de Sarita, e o velho médico assistente, Angelita desprendeu-se, desencarnou, né? Finalmente, da prisão corpórea que a detivera na expiação de um mal passado, alcançando as moradas invisíveis sob a tutela das amoráveis crianças de Antônio de Pádua. Depois de 11 anos de um calvário de dores morais cruentas e de lágrimas, silenciosas e humildes, né? Um sofrimento de 11 anos ela passou. Sofrimento físico, sofrimento moral, né? Mas a gente sabe que é aquele processo, né? Aquele resgate de tudo aquilo dos atos que ela praticou no passado. Agora a gente vai para o capítulo 11. Por uma dessas atrações vibratórias que, para a maioria dos pensadores, se conservam envoltas em impenetráveis mistérios, a entidade Caetano, Caetano era aquele escravo que matou o filho dela e agora iria reencarnar como filho dela, né? Como filho de Rosa. Mas, como a gravidez não foi à frente, ele foi arrancado, né, de dentro dela. Então, por uma dessas atrações vibratórias, que para a maioria dos pensadores se conservam envoltas em impenetráveis mistérios, a entidade Caetano prendera-se de profundo amor àquela que se tornaria sua mãe, Angelita. Durante o tempo que ele esteve, durante a gravidez, que parece que ela chegou a ter quase 9 meses de gravidez, um negócio assim, 7, 8 meses de gravidez. Esse espírito se ligou demais a ela e passou a amá-la como mãe durante o tempo da gestação, né? Ele diz aqui, Caetano prendera-se de profundo amor àquela que se tornaria, se ele nascesse, sua mãe terrena, que realmente o fora, porque durante o tempo da gestação, ela era a mãe dele, né? Esperando ele nascer. Porque durante o longo período da gestação e desenvolvimento do seu corpo, ele, Caetano, tivera o perispírito poderosamente atraído para o dela pelos liames magnéticos necessários ao feito reencarnatório. Num aconchego terno e emocional de irradiações amoráveis e encantadoras, que geralmente é o que produz o sentimento imperecível de uma mãe pelo seu filho, e vice-versa, ainda que seus espíritos sejam desconhecidos. Aí tem uma notinha aqui. Nem sempre esses elos da mãe e do filho são originários do amor. No caso aqui do Caetano, foi amor, que ele se apaixonou pela mãe, né? Pela mãe. Apesar de no passado ele ter matado o filho dela, mas matou, com certa maneira, com o consentimento dela.
né, que ela deu consentimento para o Fernando para matar a criança. Então, ela não tinha ódio do Caetano, porque ela pedira para matarem o filho dela. Ela concordou, né? Mas ele, aquele tempo de gestação que ele ficou no útero dela, ele se afeiçoou demais a ela. Então, aqui ele fala, né, que, na maioria das vezes, há uma ligação muito grande entre a mãe e aquele espírito que vai reencarnar, né? Mesmo eles sendo, esses dois sendo desconhecidos. Às vezes a mãe e o espírito que vai reencarnar são desconhecidos, mas normalmente se forma uma grande ligação entre mãe e filho. Mas aqui na notinha, diz assim, que às vezes, essa ligação entre mãe e o feto pode não ser originário de amor. Poderão firmar-se também no ódio, tendo em vista penosas expiações e reparos para o advento da reconciliação dos espíritos. É só a gente lembrar daquela história, se eu não me engano, né? Dos bastidores da obsessão, da história de Mariana e Mateus. Lembra? Mariana e Mateus, pai e filha, que no passado foram amantes, agora reencarnaram como pai e filha. O Guilherme, que era o espírito do marido dela, que a odiava porque ela o havia traído, e ele se suicidou por causa disso, quando ele a incentiva a fugir de casa, ela vai para uma praça e ela liga para o namorado, manda uma mensagem para o namorado, né? Para o namorado encontrá-la. Então, o Guilherme queria que ela e o namorado fossem fugir, fossem morar juntos, para ela engravidar. E ele pensava o seguinte: eu quero que ela engravide, e eu quero reencarnar através dela como filho dela. Porque, como filho dela, eu vou me vingar dela. E vou me vingar do Mateus, que é meu avô, e que no passado foi o amante dela. Então, no caso da Mariana, com o namorado, eu esqueci o nome do namorado, que depois ele até muda de pensamento. No caso do namorado, o Guilherme, que está no plano espiritual, ele queria que ela engravidasse do namorado. Acho que era Belardo o nome do namorado, um negócio assim. Ele queria que ela engravidasse do namorado, para que ele, Guilherme, desencarnado, tivesse a oportunidade de se colocar como filho dela. Tem toda a espiritualidade que iria decidir se ele teria ou não. Mas ele achava que, com a ajuda do Dr. Teofrastos, ele conseguiria isso, essa oportunidade. Era engravidando deles encarnar. Né? A gente sabe que não é assim, não somos nós que tomamos essa decisão. Há todo o planejamento. Mas na cabeça dele pensava: doutor Teofratos vai me ajudar. Ela engravida e eu reencarno como filho dela. Qual eram os liames que poderiam unir Guilherme, feto, reencarnando, e Mariana, mãe? Seria de ódio. Seria de ódio. Que ele queria reencarnar para ser filho dela e se vingar. Ser o grande obsessor dela, só que agora encarnado. E do avô. Então, a ligação entre os dois serão elos originários pelo ódio e não pelo amor, como Caetano e Angelita. Né? E aí ele diz aqui: poderão firmar-se também no ódio, tendo em vista penosas expiações e reparações para o advento da reconciliação dos espíritos. Poderia ser até que, se ela engravidasse, que a espiritualidade permitisse, porque ele, como filho dela, ela o amaria e ele a odiaria. Mas pode ser que, ao longo da vida, ele sendo bem cuidado por ela, se ela o amasse, porque ela poderia também rejeitar o filho, sentindo a presença daquele que ela odiava. Mas havia grande chance dela amar o filho.
e esse ódio entre os dois fosse diminuindo. Então, essa ligação, essa gravidez, se houvesse, seria uma ligação pelos elos originários do ódio, né? Muito interessante. Aqui, nesse caso, não. Nesse caso, foi por amor, né? Então, ele diz aqui, as intensas vibrações mentais irradiadas pela mulher que será mãe, em favor do entezinho, que é do filho, que já palpita em seu seio fecundado. O amoroso, inexcedível carinho do seu coração, que cumula de doces enlevos aquele retalho de si mesmo, quer dizer, uma parte de si mesmo, que será o seu filhinho amado, mesmo antes do nascimento. O desvelo sublime com que lhe prepara o chovalzinho mimoso, tesouro que suas mãos fabricam, entre suaves emoções do coração e pensamentos santificados pela alegria da maternidade, criam em torno da gestante uma atmosfera mental radiosa. Então, a atmosfera espiritual dela, a atmosfera mental dela é radiosa quando ela ama aquele filho que vai nascer, quando ela quer aquela gravidez, que atrai, cativa e apaixona o espírito do nascituro, enquanto comove o observador invisível, que contempla as repercussões que o fato produz nas vibrações de ambos. Então, a criança, o espírito que está para reencarnar, ele vai observando, ele vai sentindo todo o amor que a mãe tem por ele. Ele vai se beneficiando daquelas radiações amorosas que a mãe emite mentalmente. Ele está ligado a ela. Então, ele percebe se a mãe o ama, se a mãe não o ama, se a mãe o quer bem, se a mãe não o quer bem. E não só dela, sente também o do pai, que às vezes está próximo, e conversa, e comenta, não é? Então, ele sente essas irradiações dos familiares, né? E ele diz aqui, que contempla as repercussões que o fato produz nas vibrações de ambos, vibrações que se entrecruzam, se entrelaçam no ósculo, quer dizer, como num beijo santo, a que ambos perfeitamente se adaptam. Daí, por enquanto, daí, pois, igualmente, essa ligação indefectível, quer dizer, inabalável, constante, indestrutível, dos filhos com suas mães, além de outras que, em muitos casos, costumam existir a par das que citamos. De um modo idêntico, se a mulher irradia aversão à maternidade, foi aquilo que eu falei, se ela não quer aquele filho, dedicando-se a esse ser que traz consigo pensamentos malévolos e odiosos, até o extremo de destruí-lo, negando-lhe a existência por seu intermédio, o inverso se realiza. E o espírito que reencarnaria através dela torna-se frequentemente perigoso inimigo que a perseguirá em além-túmulo, mais tarde, possivelmente, em posterior existência, podendo mesmo obsediá-la sob várias formas. Se aquela criança, aquele feto, aquele espírito, percebe sentimentos ruins por parte da mãe em relação a ele, e essa mãe, por algum motivo, provoca o aborto, quase sempre, se esse espírito não for um espírito evoluído, é bem provável que ele se torne um perigoso inimigo dela, que a perseguirá enquanto ele está na parte espiritual e ela está aqui. E depois que ela desencarnar, ele vai continuar obsediando. E depois, no futuro, quando ambos encarnarem, ele vai ser um adversário dessa mãe. Tá? Espiritualmente, Caetano, que foi a criança, né, que ela gerou até um certo ponto, afeito, quer dizer, adaptado a Angelita, não olvidando ainda, não lembrando ainda que outrora em Vila Rica
dela receber o melhor trato a que o escravo poderia aspirar, porque desinteressado, visto que nem mesmo fora sua propriedade. Ela, como ela era amante de Fernando, e Fernando era dono do Caetano, ela, como não era uma mulher má, ela tratava bem o Caetano, o escravo. Isso é a lembrança que ele tem dela, né? Ele, né, de certa forma, lembrava dela do passado, como uma boa sinhá, tá? Então, ele disse aqui, ela tratou ele bem, então ela tinha esse sentimento de bondade para com ela. Sabia ser Angelita a revivência espiritual de Rosa, a mulher de Bernardino, amante de Fernanda. E conquanto ignorasse os pormenores do feito reencarnatório, ele não conhecia nada desse projeto sobre reencarnação, né? Distinguiu bastante para acompanhá-la, com sentimentos muito confiantes. Então, durante a gravidez, ele acreditava que tudo ia dar certo, que ela tinha sido boa do passado para com ele, ele só tinha bons sentimentos em relação a ela, ele achava que a relação entre ele e ela, como mãe e filho, seria muito boa. De outro modo, ele reconhecia em Alípio, o pai atual, aquele Fernando, de quem fora escravo, a quem devera a salvação da morte na forca, mas sob as injunções de quem se aviltara ainda mais do crime. Então, ele reconhecia Alípio como o dono dele no passado, mas um dono que salvou a vida dele. Ele ia para a forca, lembra? E o Fernando o comprou livrando da forca, mas, ao mesmo tempo, colocou ele em desgraça, tornando ele um assassino, não só da criança, mas de outros casos que o Fernando, de outras pessoas que o Fernando mandara ele matar. Mas, como o Fernando o tinha livrado da forca, ele tinha uma consideração pelo Fernando. Não ignorava, o Caetano não ignorava, que graças a tais delitos, os assassinatos que ele cometeu, teria de arrostoar sobre a terra, mais dia menos dia, como reencarnado, vidas de expiações e trabalhos. Ele sabia que teria que resgatar, com dor e sofrimento, os crimes que cometera no passado. E que, por isso mesmo, era que sua existência incorpórea do momento era povoada de remorsos e alucinações lancinantes. Então, ele, estando ali, sendo gerado no útero, ele tinha, né, o espírito, pensamentos tormentosos, culpa, remorso dos crimes que cometera, principalmente da criança que ele matara. Mas Caetano era um espírito inferior e retardado no progresso. Não é que ele fosse doente mental, ele era ignorante. E ele se prazia, quer dizer, que se comprazia, que tinha prazer de ser como ele era. Entendeu? Ele gostava do jeito que ele era. Não se animava a decisões salvadoras sobre as advertências dos obreiros do amor que o desejariam ajudar. Não estava muito afim de mudar o jeito de ser. A princípio, não raciocinou francamente sobre tal aspecto da própria miséria. Ele não conseguiu refletir sobre a miséria moral que ele vivia. Ou seja, sobre o fato de Alípio o haver instigado ao crime. Ele nunca parou para pensar nisso, nunca parou para responsabilizar Fernando por parte da miséria dele, né? Nunca. Fernando continuava para Caetano como sendo bom senhor, que o libertara outrora da forca. Mas, assistindo agora, porque o tempo todo, e Angelita, aqueles 11 anos, vamos dizer assim, que Angelita sofreu depois da cirurgia, que ele foi arrancado do útero dela, né? Ele não foi embora. Ele não foi embora. Ele ficou.
de certa maneira, ligado a Angelita. Por quê? Era filho dela. Nem foi um aborto, né? Nem foi uma cesárea. Foi um aborto, ele foi arrancado aos pedaços do corpo dela. Mas ele não a culpava por isso. Ele não culpava a Angelita dele não ter nascido. Ele sabia que ela não pôde levar a termo a gestação por problemas médicos. Ele nunca a culpou pelo aborto. Muito pelo contrário, ele continuava amando Angelita como uma mãe, uma boa mulher, mesmo ele não tendo podido nascer. Então, é aquele aborto onde o filho não põe a culpa na mulher. Ele sabia o porquê do aborto, que houve um problema, ela não pôde levar a gravidez à frente, ela queria muito filho, ela amava aquele bebê, como a Lípia também amava, né? Mas não deu. Só que depois que o aborto foi feito, que ela ficou paralítica em cima da cama, ele não se afastou. Ele ficou por ali, observando tudo o que acontecia durante os 11 anos até ela morrer. Aí veio o problema, olha só. Com mais assistindo agora, né? Diariamente, durante 11 anos, a impiedade de Alípio contra a pobre Angelita, ele assistiu tudo, o desprezo do marido para com ela. Entrou a raciocinar que o mesmo Alípio, o Fernando de Vila Rica, fora o causador das desgraças que afligiam aquela amiga querida, que era a mãe dele, e também da sua própria situação miserável, pois outrora impeliram-o a crimes imperdoáveis, dentre outros, o do assassinato bárbaro do recém-nascido no fundo da velha chácara daquela antiga sede de província. Então, observando ali diariamente o sofrimento dela e o comportamento de Alípio, ele começou a perceber que Alípio, Fernando, não era um homem bom. Ele estava abandonando ela no momento de dor. E ele gostava da mãe. Ele começou a pensar: peraí, o que ele está fazendo com ela? Olha o que ele também fez comigo. Tudo bem que ele me salvou, mas depois ele me levou a me tornar assassino. Eu matei 2 pessoas ao mando dele. E pior, ainda matei até o filho dele. Que homem é esse que manda matar o próprio filho? Ele começou a pensar, ele começou a raciocinar. Com o desaparecimento da enferma, quer dizer, com a morte dela, com o desaparecimento da enferma dos liames carnais, recrudesceu, quer dizer, aumentou, e muito, a sua irritação, a irritação de Caetano contra o despreocupado viúvo, Alípio, né? A quem ele, Caetano, passou a responsabilizar também pela morte dela. Então, ele começou a ter raiva do Alípio. E começou a também ter raiva dele, achando que ele era o culpado pela morte dela. Então, contundia-lhe o coração, quer dizer, doía no coração dele as dolorosas impressões do abandono a que se via relegado, da saudade, da tristeza inconsolável, pois enquanto Angelita ascendia a páramos reconfortadores do mundo astral, ele próprio, Caetano, sem capacidade moral para acompanhá-la, permanecia na própria terra, entregue a prantos amaros, quer dizer, amargos, vagando pela casa vazia, entristecida, perambulando pelas ruas, qual mendigo desolado, visitando o Campo Santo, o cemitério, onde sabia seu corpo sepultado. Então, enquanto ela está viva, ele, Caetano, está perto dela. De certa forma, ele pensa: estou perto da minha mãe, né? Estou ali perto dela. Mas quando ela morre, ela já está o quê? Mais evoluída que ele, que Alípio. Então ela, acende. E ele
que amava como mãe, percebe o quê? Estou sozinho. Porque ela morreu, mas eu não posso, aqui, no plano espiritual, ficar com ela, nem perto dela. Eu não posso nem me aproximar dela e me declarar como filho muito amado dela, para que ela, como mãe, me console. Eu não posso, porque ela, ó, ascendeu a planos vibracionais melhores do que ele. E ele, por causa dos crimes que cometeu, parte de responsabilidade dele, que aceitou, e parte de Fernando, ficou. E agora ele está sozinho, solitário, vagando por uma casa vazia, que era a casa onde ela morava, onde durante esses 11 anos ficou, entendeu? Sofrendo, preso aqui na terra, entregue a prantos, muito choro amargo, e vagando por essa casa vazia, entristecida, porque ela não estava lá, e perambulando pelas ruas, com o mendigo desolado, visitando o, o cemitério onde sabia o corpo dela sepultado. Então, ele ia para o cemitério, ficar lá, tentando se aproximar dela, mas ela não estava ali no cemitério. Ali só estava o corpo dela. Ela, né? Todo aquele sofrimento que ela passou levou-a a ascender a páramos reconfortadores do mundo astral. Ela resgatou grande parte dos equívocos que ela cometeu. E isso fez com que ela tivesse o quê? Uma evolução. E não poderia estar junto dele. E ele não poderia estar junto dela. Então ele se sente o quê? Órfão, abandonado. E a partir daí, para quem vai se dirigir a raiva dele, o ódio dele? Quem vai ser o culpado pela sua dor e solidão dele? Ele vai dirigir todas as cargas dele de ódio para a Lípia. Porque se ela tivesse viva, ela estava na casa e ele podia continuar lá do lado dela, mesmo que ela não percebesse a presença dele, mas ele estaria perto dela. Agora ele não tem mais nada. Ele não tem mais nada. E ele também se negou a evoluir. Porque se ele se arrepende, se ele, né, se esforça um pouquinho, podia ser que ele também, ó, conseguisse, né? Mas aí ele é alguém ignorante e que não faz questão de melhorar. Ele ficou e ela foi. E agora a dor está batendo na porta dele. Então nós vamos parar aqui, tá? Nesse que é o capítulo 11, né? O capítulo 11. E nós vamos, semana que vem, começar no quarto parágrafo. Bota aí, quarto parágrafo. Diz assim: aversão insopitável. Aversão quer dizer nojo, raiva, ódio. Insopitável, imensa, né? Imensa. Aversão insopitável contra Alípio. Então, agora é Alípio que vai pagar, né? Vai pagar o pato. Que vai, né? Ele vai se vingar de toda a dor em cima do Alípio. Então, aqui é o quarto parágrafo do capítulo 11, dia 27. Agora ele vai sofrer, né? Vai ser obsidiado, né? Agora ele vai ser o carrasco. Só que, Eita, quando vai nós, infernizar a família, com certeza. como nós já aprendemos, quem busca a vingança acaba duas covas. Ah, sim. Buscar se vingar de Fernando Alípio, ele também vai se comprometendo cada vez mais, né? Porque ele não é inocente. E ele vai buscar se vingar de Alípio, vai se comprometer mais ainda. Ô, Rose, Hum. eu também estava me comprometendo aqui, porque eu já estava ficando com raiva do marido dela. Estou com raiva dele já. Ela sofrendo na cama, né? 11 anos, né? Mas Mesmo sabendo, né, que ninguém é vítima, né? é aquele ditado, né? Há necessidade do escândalo.
Havia necessidade que ela passasse por todas aquelas dores. Afinal, ela foi a mãe. Se o Fernando, se o Caetano não respeitaram a criança, ela, a mãe, deveria ter respeitado, não é? Então, todos os três são culpados, mas eu acho que a Ela foi a primeira, né? Vamos dizer, ela é a primeira. responsabilidade maior era dela. Poderia até ser que o Fernando a obrigasse, Forçou, né? Forçou. desse um veneno para ela, naquela época tinha os remédios, né? Desse um É, remédio para ela que provocasse o aborto. Aí ela não teria culpa. Ela teria culpa só de ter traído o marido, mas não de ter matado o filho. Mas ela concorda, ela destruiu parte dela própria. Então a dor dela foi muito grande. É um escândalo, há necessidade do escândalo. Mas ai daqueles que patrocinam o escândalo, Fernando e Caetano, né? Porque eles poderiam ter dito, não, não, não. O Caetano até ele poderia ter. Caetano está aqui, se livra dessa criança. O Caetano poderia ter pego a criança, se embrenhado no mato qualquer, não naquela aldeia. Poderia ter procurado um outro lugar, num mato qualquer, entregado a criança para lá, ou botado numa cestinha, largado numa estrada, perto de um lugar onde alguém passaria. Seria um abandono, né? Mas aquela criança poderia ter tido outra sorte. Mas ele matou, sem dó nem piedade. Né? Aí, mas a ignorância dele, no caso, né? Eu ignorância, acho que é levada em conta também, né? tudo é levado em conta, Tudo é levado em conta, né? ser levado em conta é levado em Sim, conta. é, Entendeu? Ao caso dele ser um escravo, dele ser mulher sim, do outro, sim, outro bom, tudo é levado em conta. Agora, a responsabilidade não pode ser retirada, sim. mas tudo é levado em conta. Isso é a misericórdia do Senhor. Talvez nesse meio todo, os mais responsáveis tenham sido Rosa e Fernando. Ele foi um bucha de canhão, não é? Se ele tivesse dito não, Fernando, mandava matar ele. Né? Então, tem toda uma situação. Mas, com certeza, os três têm uma grande responsabilidade nessa história. Bem, gente, nós vamos encerrando aqui essa história. Gente, uma história muito mais comum do que a gente imagina, né? Fala, Denise. É interessante, né? Qual o tema da palestra de hoje? Respeito à vida. Respeito à vida. Muito interessante esses nossos orientadores, né? Os Respeito à vida. coordenadores da nossa casa. Respeito à vida. Respeito E à vida. nós estudamos isso no Livro dos Espíritos. Sim, sim, é isso que eu estou É, falando. foi uma das Foi uma sucessão foi, de. foi uma das primeiras perguntas de hoje. Foi a Qual, oito, a pergunta foi essa, né? oito. Qual o primeiro direito qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Pergunta 880 de O Livro dos Espíritos. Isso. Ih, peguei o evangelho, peguei Todos errado. os direitos naturais do homem, o de viver. Direito de viver. É Por isso isso é aí. que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante. Foi a primeira coisa que eu lembrei. Caramba, olha aí, tudo de acordo. Tem que fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, olha só. E ele diz bem aqui no final, ó, e nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Ele fala de matança. Questão 880 do Livro dos Espíritos. Então a gente Isso aí. percebe, né, que a equipe pedagógica é de grande valor. Maravilhosa. Armou, fechou os três assuntos: Livro dos Espíritos, Drama da Obsessão e a palestra pública. E E a isso história da Angelita foi. acontece muito hoje em dia, Ainda acontece. Sempre muito. aconteceu no passado. Lembra? Fazedora de anjos. Vocês lembram? Sabe o que é essa expressão? Fazedora de anjos. O crime do Padre Amaro trata disso. O crime do Padre Amaro. Fernando Pessoa, não é? Fernando Pessoa trata, não é livre espírita, mas trata sobre isso. O crime do Padre Amaro.
Então, minha filha, infelizmente, isso é um fato que acontecia e continua acontecendo hoje em dia, né? Então, a gente vê que o tema está bem explorado, né, por todos. E vai concluir com o nosso irmão Sérgio Andrade. Bem, nós vamos encerrando aqui, agradecendo muito a Deus por nos dar a oportunidade de refletir sobre esses temas tão importantes para nós. O direito à vida. E Mateus, capítulo 7, versículo 12. Não façais ao outro o que não gostaria que te fizessem. Não é esse ensinamento de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Que possamos continuar trabalhando pela nossa renovação moral e divulgando esses ensinamentos do Senhor, que com certeza vão ficar aí lá no YouTube e muitas pessoas terão oportunidade, né, de ouvir e refletir também. Essa de Queiroz. Essa de Queiroz, o crime do Padre Amaro, tá? Essa de Queiroz. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça sempre.